Se você está percebendo que a sua evolução na academia está cada vez mais lenta e os ganhos que você está tendo hoje não são os mesmos que você estava tendo no seu começo, vem comigo que ao longo desse vídeo eu vou mostrar para você por que isso acontece e, além disso, trazer possíveis soluções para que você garanta a continuidade da sua evolução. Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais são os motivos pelos quais no início da nossa rotina de treino a gente tem uma evolução tão acentuada, tanto exponencial e perceptível até mesmo pelas outras pessoas, porém depois de um certo tempo você percebe que essa evolução não está sendo tão alta quanto antes. E tem razões por trás disso que eu vou mostrar para vocês, e não só isso, eu vou mostrar algumas soluções que você pode ter para ter uma continuidade de evolução e não se sentir estagnado. Beleza? Mas ó, antes da gente ir pro assunto do vídeo, eu vou pedir aí para vocês que deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal também e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Dá uma olhadinha aí no canal, vídeo passado eu falei sobre treinar todos os dias, quais são os pontos positivos e negativos em relação a adotar esse tipo de treino e se vai valer a pena para você. Lá naquele vídeo eu trouxe algumas razões, alguns motivos aí positivos ou negativos que você pode considerar para caso você esteja aí pensando em adotar esse método. Pois bem, galera, então dados esses avisos aí, vamos agora pro assunto do vídeo. Primeiramente, eu preciso que vocês entendam que existe alguns motivos que vão trazer aí uma diminuição desse volume, dessa amplitude de evolução que você tem tão acentuada no começo e depois de um certo tempo treinando, você percebe que você está começando a estagnar. A primeira explicação em relação a isso, principalmente a carga que vocês vão perceber, é a questão da adaptação neuromuscular. A adaptação neuromuscular, ela é uma resposta do nosso sistema nervoso central, ou seja, o cérebro juntamente com os nervos, que vão iniciar, na verdade, um acionamento de fibras ali musculares para a gente fazer alguns determinados exercícios. Quando a gente entra na academia e as pessoas costumam entrar na rotina de treino saindo de um sedentarismo, você muitas vezes não tem uma adaptação, seu corpo não está preparado para aqueles tipos de treino, aqueles tipos de movimento que você precisa fazer para executar os exercícios. E aí quando você inicia o seu treino, você vai se adaptar àqueles movimentos que você está fazendo na academia e inconscientemente o seu corpo ele vai começar a acionar mais fibras musculares participantes daquele movimento para você conseguir realizar um movimento com uma boa coordenação, uma boa cadência e ter uma boa amplitude. Então todas essas adaptações elas vão ocorrer no início do seu treino. Para quem nunca treinou na vida, nunca pisou numa academia, você fazer aquele movimento novo de início vai ser bem difícil, mas com o tempo você percebe que aquele exercício que estava sendo difícil começou a ser fácil executar e como consequência você vai perceber que aquelas cargas trabalhadas no começo vão estar leve, porque seu corpo se adaptou àqueles movimentos que você está realizando, então com isso você tem mais estabilidade, mais recrutamento de fibra para realizar aquele movimento e aí dessa forma vai se tornar um exercício ali mais leve com aquela carga que você está trabalhando. É isso que a gente chama muitas vezes também de consciência corporal, né? Ou seja, você vai começar a ter consciência daquele movimento, você vai conseguir perceber o movimento sendo trabalhado ali para aquela musculatura-alvo que você está realizando, o que muitas vezes no começo não acontecia com você. Um exemplo bem simples, né? Imagina que você vai realizar aí o crossover, aquele exercício de fazer a adução do braço para o peitoral. O que acontece com muitos iniciantes é fazer um movimento ali sem perceber esse trabalho da musculatura aqui da região. A pessoa percebe o ombro se movendo, mas não sente o peitoral realmente sendo trabalhado. Com o tempo treinando o exercício, tendo as correções e as orientações adequadas, a pessoa começa a sentir realmente o peito sendo trabalhado e aí com isso realmente perceber essa consciência corporal, essa adaptação neuromuscular que ocorreu. Então por conta disso, os iniciantes eles vão ter essa curva de evolução aí no treino muito acentuada, porque esse começo às vezes a pessoa vai dobrar de carga facilmente nos exercícios, porque ela começa a ter esse recrutamento mais específico. Então com isso você vai ter muitas vezes um impulso ali na região do sistema nervoso mais rápido, a musculatura vai se contrair melhor e você vai ter uma coordenação também entre as fibras musculares daquela região que vão atuar de forma mais coordenada do que antes. E aí, por conta disso, você depois de um certo tempo treinando, você já vai conseguir, de certa forma, o máximo ali da sua consciência corporal para aqueles movimentos que você está realizando. Depois, para você realmente conseguir trabalhar com mais carga, você vai precisar de um treino mais específico de força ali para realmente garantir essa evolução, porque a sua adaptação neuromuscular
ela já meio que chegou no limite. Ou seja, tem um teto onde você tem essa evolução de carga por conta dessa adaptação. A partir daquilo, você precisa realmente fazer um treinamento de hipertrofia miofibrilar, por exemplo, que aí realmente é você aumentar o número de proteínas contráteis, você realmente conseguir gerar mais força por conta do músculo e não por conta da adaptação neuromuscular. Um segundo fator também que vai trazer essa questão de uma proximidade da estagnação é a questão genética. Sim, meus queridos, a genética ela influencia bastante em relação ao grau de evolução da pessoa e de como ela tem uma resposta ao tempo de treino, ao volume de treino ali estimulado para ela naqueles exercícios. Então, pessoas podem ter uma genética ruim, que você estimulando da maneira correta, você trazendo um treino bem montado e adequado, seguindo uma dieta, por exemplo, ela ainda assim vai ter uma evolução muito baixa. E existem pessoas que mesmo treinando errado, comendo mal, vão ter uma evolução ali realmente perceptível e contínua dentro do treino, por conta de fatores da genética. A genética não tem muito o que fugir, não tem muito o que falar dela, porque ainda é uma área que a gente desconhece bastante, né? Então não é garantido a gente falar, tal genética é boa e outras são ruins, mas você mesmo pode perceber se você tem uma genética boa ou não. Normalmente, se você é uma pessoa que já está treinando há um ano, você segue uma alimentação ok, uma dieta regular, nada muito super específico, mas realmente faz algo já mais saudável, mais limpo e treina certinho. Se você percebeu, evoluiu muito bem, alcançou o seu objetivo ou está bem próximo dele em pouco tempo, isso significa muito provavelmente que você tem uma boa genética. Agora, se você ainda seguindo uma boa dieta, um treino adequado, progredindo carga, você percebe que está bem longe daquilo que você está querendo alcançar, aí os fatores genéticos estão influenciando. E aí o que você precisa é de tempo, realmente você ter paciência, e vai levar um tempo maior para você conseguir alcançar seu objetivo, quanto comparado a uma pessoa que tem uma boa genética e está buscando o mesmo objetivo que você. E aí, meus queridos, um terceiro fator que também vai estar relacionado com esses dois anteriores que eu citei, vai ser a questão da lei dos ganhos decrescentes. Essa lei, galera, é um princípio fisiológico, o qual diz o seguinte: quanto mais treinado você é, menor é a taxa de progressão sua, mesmo mantendo o esforço ou até mesmo aumentando essa dedicação sua. O que acontece, galera, é que o nosso corpo ele sempre tenta entrar no que a gente chama de homeostase, que é um equilíbrio entre as coisas. O corpo, assim como a natureza, ele sempre tenta encontrar um equilíbrio em relação ao que está sendo fornecido, ao que está sendo gasto, então sempre buscando aquele equilíbrio. Por isso que no seu início você vai ter um ganho tão rápido, por conta da adaptação neuromuscular e os fatores genéticos. Porém, você vai chegar a um ponto de limitação, o qual você tendo uma genética incrível, você tendo uma alimentação mais adequada, você vai chegar em algum momento onde todo o esforço que você pode fazer, aquele seu ganho, ele não vai aumentar constantemente. Então, em algum momento, vai ficar insuficiente, alguma coisa faltando ali para garantir o seu ganho. Mesmo que você tenha uma alimentação adequada, você tenha um treino adequado, você pode ter fatores hormonais, naturais, o qual você não tem uma produção suficiente para conseguir aumentar o seu ganho, por exemplo. É por isso que não existe muitas vezes um fisiculturista de 110, 120, 130 quilos natural com bastante músculo, porque o fator genético de produção hormonal natural vai ser um limitador. E aí o que acontece através dessa lei é que você provavelmente teria que comer muito mais, você teria que treinar mais pesado e mesmo assim os seus ganhos eles não vão ser tão exponenciais por conta desse aumento de esforço seu. E aí, galera, com esses três fatores vocês vão conseguir perceber que existe realmente uma limitação que com o tempo vai aparecer para você. Mas você tem algumas soluções que pode garantir um progresso ainda contínuo para você, mas que não vai ser de uma forma tão exponencial, tão alta quanto foi no seu início. Para minimizar a sua desaceleração nos seus treinos e nos seus ganhos, você pode ter um ajuste em relação ao seu treino, sempre buscando uma progressão de carga ou volume, ou seja, tendo uma periodização adequada para você. Uma dica também para você evoluir carga é fazer, por exemplo, a progressão dupla, que é um método muito interessante, muito bom em relação a você garantir uma evolução constante de carga nos seus treinos. Então você tentar aumentar uma repetição, aumentar um pouquinho da carga, pode ser uma maneira aí de você conseguir garantir aquela evolução contínua, mas não tão alta quanto no seu começo. Outro ponto é você fazer uso de estratégias e treinos avançados, então métodos como, por exemplo, um drop set, um rest pause. Em alguns exercícios finais ali do seu treino, pode ser interessante você trazer um estímulo diferente, e aí dessa forma você pode ter um pouco mais de evolução. O outro fator que eu tô falando aqui bastante para citar os limitadores, né, da nossa evolução
evolução é ajustar a sua dieta. Então, se às vezes você não tem uma dieta muito bem ajustada, você pode procurar um nutricionista e ter realmente uma dieta focada para você. E aí, com isso, você pode ter uma evolução maior. Então, quem está querendo ganhar, por exemplo, massa muscular, é ter uma dieta hipercalórica acima do basal, acima do gasto ali da energia do treino, para você realmente conseguir hipertrofiar mais. E um outro fator é valorizar, por exemplo, o descanso e os treinos leves. Você entender que o descanso e ou o treino leve é uma maneira estratégica de você manter a sua evolução e garantir um treino pesado posteriormente, vai fazer com que você possa ter essa evolução um pouco maior. Dado todas essas dicas, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Então vocês perceberam aí que não é fácil realmente você ter uma evolução contínua, você precisa de bastante esforço, vai levar um tempo e você vai realmente acabar diminuindo essa curva de evolução sua, faz parte de um processo natural, mas existem essas estratégias que você pode adotar para minimizar a sua desaceleração. Então com isso, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero de coração aí que vocês tenham gostado e é isso. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Tamo junto e bom treino!